Desconfiem de mulheres que se dizem não feministas. Desconfiem. Tem esses grupos aí na internet, pululam grupos aí de mulheres dizendo que são antifeministas e tal, e não sei mais o que. Olha, eu tenho muita desconfiança com essas mulheres. Muita desconfiança. Assim, ó, elas são antifeministas até o calo apertar no pé delas. Esperam uma mulher dessas chegar num divórcio, numa guarda de filhos. Espera. Aí que eu quero ver. Aí que eu quero ver o antifeminismo dela. Sinceramente, eu tenho umas amigas aí no Facebook totalmente antifeministas. Mas eu não sei até quando, numa disputa com um homem, elas não vão resgatar aquele feminismo delas lá escondidinho, lá dentro. Porque uma coisa é você falar na internet que é antifeminista. Outra coisa é a vida real. Na hora de repartir bens, na hora de pegar a guarda dos filhos. Daí que eu quero ver. Desconfiem de mulheres que se dizem antifeministas. Porque, por exemplo, mulheres na política. Já notaram que elas sempre colocam um grupo de mulheres do PDT, grupo de mulheres do PSDB, grupo de mulheres do Novo. Por que grupo de mulheres? Se elas são antifeministas, se elas são igualitárias, não tem por que estar em grupo. Se elas estão em grupo, é porque elas estão de plano de, quando assumir o poder, legislar em causa das próprias mulheres. É o que acontece. Esses dias mesmo, a Ana Amélia Lemos, que não é feminista, estava falando lá sobre feminicídio e sobre o aumento do crime contra as mulheres. Essas estatísticas fraudadas que eles tiram, não sei da onde, estatística que tiram da privada, para estatísticas que servem só para seguir com a agenda feminista. Só isso. E daí estava a Amélia Lemos lá defendendo. Uma mulher que se diz contra a esquerda, contra o antifeminismo. Então vocês têm que ter cautela com isso. Essa mulheres antifeministas tenham cautela. Elas vão... Tem homens feministas, cavaleiros brancos também, mas as mulheres, geralmente, elas vão legislar em causa própria. É quase 100%. É difícil uma que escapa. Outra coisa, esses dias eu estava falando com um assistente de advogado e ele estava me contando como funciona, me contando casos reais. Eu já sei como é que funciona, mas ele estava dando exemplos, eu quero relatar aqui. Ele falando que guarda compartilhada, por exemplo, os juízes relutam em dar a guarda compartilhada para os pais. E quando dão a guarda compartilhada, ainda fazem o pai pagar pensão. Mas onde é que você viu isso? A guarda compartilhada não tem por que pagar pensão. E mesmo assim, os juízes colocam os caras a pagarem pensão para a mulher. Mas o que é isso? Esses homens são vendidos, eles são eunucos, eles são capados, eles não têm honra. Eles não sabem que amanhã ou depois pode acontecer isso com eles mesmo. Olha,
E por que é difícil nós combater o feminismo? Por quê? É muito mais fácil nós combater a esquerda, por exemplo. A esquerda aqui no Brasil ela foi totalmente desconstruída. Mas por quê? Porque a esquerda é um partido, tem políticos que assumem cargos e esses cargos trazem consequências. O PT, por exemplo, assumiu o Brasil, fez um monte de cagada, roubou, faliu, desviou, financiou ditaduras, e aí na América Latina, na África. Então é uma coisa visível, é uma coisa que atinge o povão. O povão sente na pele. Então é fácil você aglomerar o povo e jogar contra o partido, os partidos da esquerda, contra a esquerda em termos políticos. Agora, o feminismo, por que é difícil? Porque o feminismo é sutil. O feminismo, ele fala sobre direitos das mulheres. Quem em sã consciência vai se colocar contra os direitos das mulheres? Ninguém. E daí, então o que acontece? Elas usam isso a favor delas. Elas dizem, você vai ficar contra o direito das mulheres? Daí o cara, não vou, não sou. Então, o feminismo é a favor dos direitos das mulheres, pronto, encerrou o assunto. E o povão acredita nessa conversa, porque o povão quer saber de cerveja, churrasco e futebol. Vocês acham que o povão vai investigar a fundo o que é o feminismo? O que é a agenda delas? O que elas pretendem? Claro que não. O povo engole a historinha, e é isso que elas contam com isso. O direito das mulheres é apenas a fachada, é o pé na porta para vir a agenda delas. A agenda contra a família, a agenda contra o homem, o ódio contra o homem, o rancor contra o homem, leis contra o homem, histeria de assédio, histeria de cultura do estupro. Agora os caras, até o tal ator, aquele super-homem, com medo de cantar uma mulher, com medo de ser taxado de assediador. É isso que elas querem. Esse é o feminismo real. Mas o povão que assiste a Rede Globo não sabe disso. O povão que assiste a Rede Globo engole com farinha o feminismo que luta por direitos das mulheres. Então é difícil. Caras, é difícil combater o feminismo. Nós temos que fazer uma luta de formiguinha, assim, ó, diariamente, assim, ó, convencimento no Facebook, no YouTube, no dia a dia, nas conversas. Nós temos que fazer, porque nós temos a máquina toda contra nós. Mídia, governos, políticos, justiça, delegacia, tudo é um rolo compressor. Eu todo dia eu faço uma pesquisa rápida, tem que filtrar, porque é tanta coisa sobre direitos de mulheres e feminismo que é impossível você relatar tudo. Então, assim, ó, é uma campanha de demonização do homem. Já avisei aqui nos outros vídeos, não se envolvam com mulher seriamente, ou vocês vão perder o patrimônio, vocês vão perder os filhos, vocês vão ficar pagando pensão. E vocês não vão ganhar da justiça feminista. Tirem isso da cabeça. Vocês não têm chance, vocês são só um homem. O homem não consegue ir contra o sistema. Não tem como derrotar o sistema. E se vocês tentarem partir para a violência, pior ainda. Daí vocês vão ser presos e vão ir para a cadeia e vão ter que ficar quietos. Não adianta. Então,
tem que usar a inteligência. Vamos continuar alertando o pessoal, vamos continuar alertando os nossos conhecidos, espalhando a verdade, espalhando conhecimento sobre o feminismo, sobre a realidade do sistema feminista, da justiça feminista. Continuemos esse trabalho de formiguinha. E não dá para ir contra o sistema. É dar murro em ponta de faca. Não tem como. Olha, as mulheres debocham. As feministas já estão debochando no Facebook. Debochando, estão querendo tacar fogo nos homens. Elas nem escondem mais isso aí. E as mulheres que se dizem não feministas, a mesma coisa. Apoiam também, dão risada. Então assim, procurar uma mulher que se escape hoje em dia é procurar uma agulha no palheiro. Eu não arrisco. Vocês querem arriscar? Azar o de vocês. Então tá, pessoal. Até a próxima.